Então, com o nosso orçamento já lançado, o escopo dele, a gente vai começar a fazer levantamento de quantitativo, tá? E aí vocês vão ver como é complicado fazer a aplicação da metodologia BIM sem a definição de um processo adequado, ou seja, sem a definição de como a gente vai trabalhar, como é que a gente vai colocar nomenclatura nos elementos, nos materiais, nos itens, nos serviços, qual é o processo de levantamento de quantitativo e qual o processo de aplicação de materiais exatamente e por aí vai. Tá? Então, a gente vai editar o orçamento. Ele vai abrir o escopo que a gente lançou, sem quantitativos. Se quiser autorizar, não vou autorizar nada por enquanto, porque está tudo zerado. Né? Então, vamos lá. Levantamento de quantitativo para limpeza do terreno. Desmatamento e limpeza mecanizada. Considerando que o terreno já está plano, tá? A gente basicamente tirou a questão de aterro do nosso terreno. Então, vou vir aqui, clico na composição e clico nos 3 pontinhos ali, tá? A explicação básica do Orça BIM, ele é basicamente um filtro, que aplica filtro no Revit, tá? Então, eu posso fazer levantamento de quantitativo utilizando subcritérios de categorias, de materiais ou fórmulas, que aí a gente vai ir vendo, vai testando aqui cada um deles, tá? Então vamos começar pela topografia, vamos ver em relação à categoria. Então, ambientes e categoria, e aí a categoria que a gente vai ver é topografia. Tá? Então, ó, topografia, a gente quer saber a área, tem a área projetada e a área de superfície. Vamos fazer da área de superfície, que vai ser teoricamente um pouquinho maior que a projetada. Então a área de superfície é um pouco maior do que a área projetada, só que o nosso terreno não tem 1.117 metros quadrados. Então vejam, não é porque eu estou fazendo um orçamento e levantando os quantitativos usando a metodologia BIM que eu vou acertar. Então aqui está muito errado, inclusive. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar e ver qual é a área do meu terreno. Como lá na modelagem eu já analisei, já gerei as tabelas de quantitativo, eu vou vir aqui em filtro, ó, filtro de fase. Para construção nova, ok. Não preciso colocar, tá tudo para construir novo. Família, não tem filtro de família para minha categoria de topografia, não criei nada. Agora, parâmetro. Parâmetro eu tenho alguns, eu tenho várias, a minha topografia está dividida em várias superfícies. Eu sei que a do meu terreno é 308,97, então essa aqui vai ser a minha área de limpeza do terreno. Então, gerei o quantitativo, 308,97, o valor unitário 58 centavos, total para fazer a limpeza do meu terreno, R$178. Não vamos discutir se isso aqui é real, está fora de mercado, está dentro do mercado, é só para usar a ferramenta. Tá? Então, vamos salvar. Para quem ficou com dúvida, como é que você sabia que era 308,97? Porque antes, quando eu fiz o levantamento da topografia do meu terreno, lá na tabela de quantitativo eu gerei a área da superfície é 308,97. Tá? E a área projetada é igual nesse caso aqui porque eu nivelei ele. Então, por esse motivo aqui eu sabia que era 308,97. Ah, mas o que são os outros valores? Os outros valores é o restante do meu terreno, né? Se eu pegar minha superfície topográfica que eu coloquei, ó. Acho que eu coloquei em nível de detalhamento muito alto, ele vai dar uma travada. Tem várias áreas aqui, ó. Então eu tenho que saber que a área que eu quero é essa área verde aqui, que é de 308,97. Tá? Então, seguimos no nosso orçamento, vamos verificar como é que vai ficar tudo isso. Próximo, locação da obra. Então, para saber a locação da obra, eu preciso saber qual é a área da minha obra. Então, vejam só. Então, a gente vem em vista, planta de área. Planta de área, podemos pegar do térreo ou do nível terreno aqui. Sim. Vamos ocultar o nosso AutoCAD. Essas linhas roxas já são as divisórias da nossa área. Aqui a gente está pro lado de dentro da parede. Vamos fazer o seguinte, ele criou, mas criou mal. Vamos fazer a criação dela
de maneira manual. Térreo. Não vamos criar delimitação das linhas. Aí a gente vem em arquitetura, define o limite de área nós mesmos. A viga é um pouquinho maior, vamos fazer pela viga. Vai ficar um pouquinho maior que a casa, mas tudo bem. São diferenças que, como o nosso modelo não foi tão bem planejado, vão acontecer. Está feita a nossa área de locação da nossa obra. (45.4). Então aqui está a área de locação da nossa casinha. Voltamos para o orçamento. Podemos atualizar. E aí a gente vai lançar agora a locação. Vejam, por isso que precisa ter uma definição clara de processos. Vocês imaginam se o arquiteto ou engenheiro responsável pelo projeto faz todo o projeto, chega para o orçamentista e ele tem que ficar refazendo o projeto, planta de área, planta de informações extras para poder orçar. Aí se torna inviável a aplicação da metodologia BIM. Então isso aqui tem que vir pronto para o orçamentista. Como a gente não teve uma definição de processo lá no modelo, a gente está tendo que fazer essas revisões agora durante o orçamento. Então vamos vir em categoria, área. Está aqui a nossa área, 45.4, está certo, não preciso aplicar nenhum filtro. Clico. Então gerou o valor, salvo o meu orçamento. Então, pessoal, seguindo com o nosso orçamento, a gente tem os próximos itens. Para fechar esse vídeo, vamos orçar o item número 2, que é o movimento de terra. Escavação manual da vala para fazer a fundação, a viga, né? E depois o reaterro para fazer o fechamento do que ficou maior do que o necessário, tá? Então, para isso aqui basta a gente pegar as vigas baldrame e calcular o volume dela e fazer uma multiplicação ali para aumentar um pouquinho. Então, enviar para a nuvem, selecionar as vigas. Se a gente gerar um quantitativo de viga, a gente vai ver o seguinte. Então, vamos fazer gerar esse quantitativo. Vim para a estrutura já. Quadro estrutural. Vamos colocar comentários. Já já vocês vão entender por quê, tá? E como faz falta a definição de um processo adequado na hora de fazer o modelo. Volume. Comprimento. Acho que tá bom. Para que a gente insere mais coisas depois. Então a gente tem todas essas vigas aqui, ó. Quando a gente coloca lado a lado, a gente vai ver que ele vai ir selecionando. Vou deixar em estrutura de arame, ele vai ir selecionando a viga. Então, por exemplo, essa viga aqui, ó, é esse trecho aqui, ó. Essa aqui, esse trecho aqui. E aí ele vai selecionando quais são. O que acontece? Quando a gente pega essas vigas, tem algumas que são em cima. São inclusive do telhado, tá vendo? Essa aqui é do telhado, de madeira. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai selecionar todas as nossas vigas aqui. Selecionamos outras coisas junto com as vigas, então a gente vem em filtro, desmarca todos e seleciona apenas o quadro estrutural. Então, com apenas as vigas selecionadas. A partir daqui, em comentário, a gente vai colocar vigas de fundação. Aplicamos, agora a gente sabe quais são as vigas de fundação, a gente já tem o volume delas e o comprimento delas. Por que a gente precisa fazer isso? Para conseguir fazer o orçamento lá pelo Orça Fácil. Então, fechou. Agora abrimos o Orça BIM, editamos. Aqui escavação manual, quantitativo.
a gente pode fazer por categoria. Vamos ver se por categoria serve. Então, categoria, temos quadro estrutural, temos 70 elementos. Fase, filtro família e filtro parâmetro. Então a gente poderia colocar comentários igual a vigas de fundação. Temos 15 elementos, né? E aí podemos colocar o volume, tá? Só que o que acontece? O volume da viga ele vai ter que ser um pouco mais, o volume da escavação vai ter que ser um pouco maior do que da fundação, né? Então ele vai ter que ser multiplicado por um número que depende do orçamentista. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em fórmulas, tá? Então fórmula, a categoria vai ser quadro estrutural, a fórmula vai ser o volume, vezes a gente vai multiplicar aqui por 1,5, tá? E em filtro a gente vai adicionar o filtro de parâmetro, comentário, por isso que a gente selecionou e colocou comentário, senão ele poderia selecionar as vigas de cobertura, as vigas do telhado e por aí vai. E tem que ser somente as vigas de fundação. Então, aqui dá para ver tudo que está selecionado. Então, são as nossas vigas baldrame. Quantidade de elementos, 15, são 15 vigas, lembra que a gente selecionou. E o volume, 2,72 metros cúbicos. Vamos ver se fechou, a gente tem que sempre conferindo, tá? 2,72. Agora, como é que a gente vai conferir para ver se está certo essa quantidade de escavação? Vamos mandar para a nuvem para ficar salvo. Vamos vir na nossa tabela. Vamos editar ela. Vejam que está trabalho. O que acontece? O que é o certo? Por que está demorando tanto? Porque a gente não tem um template definido com as tabelas pré-definidas dos quantitativos que a gente vai automatizar. Isso demora tempo. Isso depende de uma série de definições, tá? Então vamos agrupar por comentário no cabeçalho e vamos pedir para ele colocar o total geral. Tá aqui, ó, viga de fundação, já separou todas. E vamos pedir para que o volume seja calculado. Deu 2,99 metros cúbicos. Tá? Então parece que a gente tem algum problema no nosso orçamento. Então, que estranho. Tabela. Será que ele somou as outras vigas? Aqui pode ser. Que... Ué, tá certo a princípio. Vamos só colocar para ele calcular o comprimento também. $373 metros. Então aqui que está a diferença. Ó. Ele está somando aqui o volume de todas as vigas de fundação e mais essas outras aqui que é de telhado e de cobertura. Porque aqui, ó, 2, 10, 13, 18, 21, não dá 300 metros. 300 metros dá com todas essas aqui. Então esse 2,99 está maior porque aqui tem os volumes dessas outras vigas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai filtrar por comentário e tem que ser igual a viga de fundação, tá? O volume deu 1,82. As vigas de fundação têm volume de 1,82 e 44,11 metros. Quando a gente pega 1,82, faz vezes 1,5, que é a fórmula que a gente colocou lá, ele gera
podem fazer, ó, 1.82 vezes 1.5, que foi o parâmetro que a gente criou quando colocou o orçamento. Ele vai gerar um orçamento, um quantitativo de 2,72. Então, essa aqui é a nossa escavação, tá? Agora, o reaterro. O reaterro, como é que vai ser o quantitativo de reaterro? A gente vai selecionar aqui a quantidade. Vamos criar uma fórmula também. Então, vai ser frame estrutural. Supondo que a gente está enterrando. Tem várias maneiras de fazer, pessoal. Não se preocupem tanto com a parte técnica, porque tem várias maneiras certas de fazer, várias maneiras erradas. A gente está adotando uma maneira qualquer para vocês aprenderem a usar o máximo de comandos possíveis aqui da orçamentação em BIM. Então, um filtro. Vamos criar um filtro aqui. As vigas tem que ser por comentário, que é o parâmetro que a gente usou para classificar elas. Os subcritérios vão manter a fórmula. E aí a fórmula vai ser o volume. O que a gente vai ter que reaterrar? O volume vezes 0,5, porque o volume total de viga vai ser enchido de concreto. O que sobrou lá para reaterrar com a terra? O 0,5 que a gente fez um buraco um pouco maior para colocar as tábuas. Então, fechamos. Por algum motivo, ele não está achando. Aqui o subcritério tem que ser a categoria. Não. Tá certo. Fórmula, quadro estrutural. Volume 0,5. Agora deu 0,91. Se a gente pegar, ó, o 1.82 que deu de volume de viga, menos o 2.72 que foi o volume de corte, dá 0,91. Então, fechou o quantitativo. Então, temos um reaterro de 0,91 e uma escavação de 2,72. Fizemos um buraco um pouco maior, colocamos as tábuas, fechamos as laterais da viga, por baixo não vai. Concretou, tirou as tábuas, fez o reaterro do buraco, ficou um pouco maior. Muito bem. Movimento de terra e serviços preliminares com quantitativos finalizados. Fechamos esse vídeo e depois a gente faz o próximo.